Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ellen e hoje eu venho com mais uma resenha de livros de educação física. Porque, novamente, quando eu fui comprar esse livro aqui que eu vou falar pra vocês agora, eu também não vi nenhuma resenha na internet. Na verdade, pouquíssimas pessoas que eu mostrei esse livro tiveram acesso a ele. E eu me considerei muito feliz por ter tido acesso a esses parâmetros que são expostos aqui nesse livro. O livro que eu tô falando é esse aqui, também da editora Manole, não sei como é que fala, mas os 3 livros que eu já mostrei pra vocês aqui no canal são da mesma editora. Esse livro aqui se chama Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos, Normas e Diretrizes. A organização é feita pelo Antônio Herbert Lancha Jr. e Luciana Oquendo Pereira Lancha. Eles são parentes, galera. E aí, o que acontece? Esse livro aqui, a edição dele é de 2016. Eu não sei se existiram outras edições, mas eu gostaria muito que eles continuassem fazendo e colocando mais coisas como essas que tem aqui relacionadas a outras patologias. É um livro basicamente que vai falar sobre exercício físico e patologia. Então, a primeira parte desse livro... outra coisa. Isso aqui, a organização foi feita por esses professores aqui, mas o livro foi escrito por diversos profissionais. Os colaboradores são de várias áreas e é muita gente. Cada tópico relacionado a uma patologia foi um autor que escreveu, ou um grupo de autores. Então, é muito interessante porque, apesar de serem pessoas distintas que escreveram, a organização geral do livro acontece de maneira linear. Então, sempre tem as informações iguais, entre aspas, sempre tem os mesmos tópicos para computar todas as informações necessárias. Então, aqui eu vou mostrar o sumário para vocês. E aí ele fala de avaliação e prescrição de exercício, que é a primeira parte. E aí ele vai falar de aptidão aeróbica, avaliação da força muscular e composição corporal. E aí, cada um desses aqui foi escrito por pessoas diferentes, tá vendo? O primeiro foi escrito pelo Bertuzzi e o Lima Silva, Nogueira e Roschel, a segunda parte. E a terceira parte foi feita pelos Lancha. Não sei falar, galera. Enfim, por essas pessoas que têm o mesmo sobrenome. E aí, essa parte aqui, ela descreve... Ela te traz muitas informações mesmo. É uma bomba de informação jogada no meio da sua cara. E no meu caso, eu tive que pesquisar muito para poder estudar esse livro. Eu gastei 6 meses para terminar, no mínimo, esse livro, porque ele é muito denso. Ele simplesmente vai falando as informações e você fica desesperado querendo saber quais termos significam o quê, porque lá na faculdade você já não se lembra mais. Principalmente no meu caso, que demorei um tempo para começar a atuar. Mas mesmo assim me relembrou muitas coisas, me trouxe muitos conceitos importantes. E essa primeira parte, sinceramente, foi muito importante pra mim, apesar de ela ser muito complexa. Complexa pra mim, que posso ter um intelecto pequeno e ser burra, pode me chamar do que você quiser, mas pra mim é muito complexo as coisas que eles estão falando. A segunda parte, tá vendo aqui? Ela chama Avaliação e Prescrição do Exercício Físico nas Doenças. E foi por isso que eu comprei esse livro. Nessa academia que eu trabalhava, que era tipo estúdio, apenas com 6 alunos, eu tinha praticamente pessoas que tinham algum problema. Fosse cardiopata, fosse problemas nas articulações, hérnia de disco, tudo que vocês imaginarem passou por mim. E eu me vi muito perdida nesse momento, e aí eu falei, eu preciso estudar. E na época, o que eu consegui fazer foi comprar um livro, que pra mim foi muito importante. Então, eu vou falar todos os nomes dos capítulos aqui pra vocês, tá bom? Nós temos artrite reumatoide, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença arterial coronariana, fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico, miopatias inflamatórias idiopáticas, obesidade, osteoartrite, doenças reumatológicas pediátricas e osteoporose. Então, essas foram as doenças
computadas aqui nesse livro. Por isso que eu gostaria que novos livros como esses fossem feitos, porque nós temos diversas doenças, diversas patologias, e esse livro realmente me ajudou bastante. Então aqui, vou mostrar pra vocês, vocês já entenderam como é que o livro funciona, né? Eu marquei muito. A primeira parte, avaliação e prescrição do exercício. Gente, olha só o jeito que ficou esse livro. Ele tá inteiro marcado, porque realmente eu precisei fazer isso na época que eu tava estudando ele. Vamos lá. Então aqui nós temos a avaliação aeróbica, ele tem vários gráficos, né? Sempre muitos gráficos. E eu risquei bastante. Ele tem quadros de resumo, vários quadros de resumo com informações pertinentes, né? E sempre resumidas nessa primeira parte, principalmente em relação aos testes. E aí, aqui, as referências, isso aqui foi que me encantou muito, gente. Apesar de eu não ler inglês e 99% das coisas que estão aqui são em inglês, ele traz uma referência, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ele traz uma referência, várias páginas de referência ao final de todos os capítulos, mostrando onde esses profissionais que escreveram esse artigo que está publicado aqui nesse livro, de onde eles tiraram essas informações. E no caso aqui da primeira parte, por exemplo, nós tivemos 64 referências. Então, se você tiver dúvida de alguma coisa e você falar inglês ou você quiser saber se tem um artigo traduzido, você pode vir aqui e marcar. Eu sempre marcava os artigos que me interessavam. Acabou que eu acho que eu li muito poucos, porque a maioria só tinha inglês. E aí, assim, segue toda essa primeira parte. E aí, a segunda parte, começando com as doenças, né? Eu vou dar uma resumidinha aqui pra vocês, vou mostrar só um capítulo. Mas basicamente é isso. Ele explica primeiramente o que é essa doença que ele tá falando. No caso da artrite reumatoide, ele fala que é uma doença inflamatória, crônica, que se caracteriza por dor. Então ele vai descrever toda a doença. Depois, ele tem tópicos como o quadro clínico, que ele vai falar como que esse quadro se desenvolve. O diagnóstico, então, isso aqui é como o médico faz o diagnóstico desse tipo de doença. Então, ele fala dos testes que são feitos. Ele fala do tratamento, se a pessoa vai ter que tomar remédio ou não. Enfim, é muito importante essa parte também. Ele fala dos riscos do exercício aeróbico e de força, que também é muito importante. Exercício é muito bom, mas sim traz riscos para alguns tipos de população. Aí ele fala dos benefícios dos exercícios aeróbicos e de força muscular. E aí ele traz as melhores referências possíveis sobre isso, né? Aqui, sempre em forma de texto mesmo, tá, gente? Aqui não tem imagem nem nada. E aí essa parte que é bem grandinha. Interação entre medicamento e exercício. Isso aqui foi uma coisa que foi muito importante pra mim, porque eu tinha muitos alunos que tomavam medicação. Ele fala da avaliação, também sempre trazendo os tops de referência. Prescrição de exercício aeróbico e de força. E flexibilidade. Isso aqui eu achei legal porque ele te dá um norte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Por exemplo, ele fala... Vou ler aqui uma parte pra vocês. A frequência deve ser de 2 a 3 vezes por semana, com uma duração de 25 a 45 minutos. Isso aqui pra mim foi muito importante, porque eu tinha 60 minutos. Então eu tinha que saber quanto tempo aquela pessoa deveria fazer aeróbico ou deveria fazer musculação. E aí, em quanto tempo ela deveria fazer os alongamentos, entendeu? Então isso pra mim me trouxe um norte muito bom. E aí ele fala de cuidados durante a prática, porque tem alguns movimentos que algumas pessoas não vão poder fazer, e as considerações finais, né? Ele dá um resuminho do que é a doença e dá uma pincelada de novo no que deve ser feito ou não. E aí ao final de todos esses capítulos ele traz esse quadro aqui de resumo, que ele traz em tópico tudo o que foi dito naquele capítulo. Então, por exemplo, a doença... eu esqueci o nome. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória caracterizada por comprometimentos articulares. Aí próximo, ele fala que tempo de repouso não é prolongado, não é indicado. Aí depois ele fala que uma avaliação criteriosa é muito importante. Que verificar a frequência cardíaca durante o treino. Aí ele fala sobre a prescrição do exercício aqui, que deve ser utilizado de 60% a 80% do RM. De 2 a 3 vezes por semana, que a pessoa tem que fazer o processo gradual. Então, assim, ele resume o capítulo inteiro nesse quadro.
Então eu já li esse livro, quando eu tenho alguma dúvida, eu venho aqui e dou uma olhada. Se não sanou a minha dúvida, eu venho nas marcações que eu fiz, porque eu me lembro mais ou menos das cores que eu utilizei. E depois vem novamente as referências. E isso é feito por todos os capítulos até o último. Por exemplo, de artrite reumatoide, tiveram 39 referências. Essas informações que tinham aqui nesse livro realmente foram muito importantes para me dar um norte. É óbvio que eu não fiquei bitolada, que eu conversava com os meus alunos para saber se estava indo num ritmo bom ou se eles estavam ficando muito doloridos e não estavam conseguindo fazer suas atividades diárias normalmente, depois de fazer o exercício, se tinha doído a articulação ou não, enfim. Porque geralmente os alunos chegam pra gente com diversas patologias. As minhas alunas, por exemplo, que tinham fibromialgia, tinham hérnia de disco, tinham condromalácia, tinham obesidade, tinham problemas emocionais. Então, assim, a pessoa chega pra você complexa. E óbvio que aqui eles falam separadamente de cada um, e aí você tem que ir associando quais são as coisas que os seus alunos têm pra você conseguir entregar um trabalho de qualidade. Mas esse livro aqui realmente foi de muita importância pra mim. Eu demorei muito pra terminar ele, realmente foi um livro que eu demorei pra terminar de ler. Não que os outros eu tenha lido mais rapidamente, mas esse aqui era um livro que, apesar de eu ler todos os dias, coisa que não tem acontecido recentemente, eu li ele todos os dias e todos os dias eu tinha que me esforçar muito pra entender o que ele tava dizendo. Porque ele realmente é muito complexo. Pode ser só que eu seja burra? Pode ser só que eu seja burra. E por isso eu demorei tanto. Mas eu achei que aqui traz um resumo e um norte pra quem tá entrando em contato com esse tipo de patologia que tem aqui. Eu realmente gostaria muito que eles fizessem uma série dessa daqui, com várias informações legais pra gente da área. Ele até fala que isso aqui é um livro para, se não me engano, para nutricionista, para médico, fisioterapeuta, professor de educação física, qualquer pessoa que lide com pessoas que têm essas patologias aqui. Então, apesar de saber que tem gente que não deveria estar agindo na prática e tá, mas enfim, é isso não importa. Eu espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe, se inscreva, espero que tenha sido útil essa resenha pra você. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva novamente. Tchauzinho, um beijo.